Qual é a importância de botar esse artigo da fantasia inconsciente num grupo de técnica? A importância é exatamente essa. Quando nós estamos trabalhando com o paciente, nos interessa saber qual é a origem do sintoma dele, que tipo de fantasia inconsciente está predominando naquele momento da sessão, quais são as ansiedades características daquele momento da sessão e qual é o esquema referencial teórico que melhor se adapta àquele momento da sessão que eu vou utilizar para formalizar a interpretação. Por exemplo, se o paciente está na sessão falando de que tudo de bom está nele e tudo de ruim está no outro, se queixando que o outro não ajuda, que o outro é um problema, que a mulher não sei o que a mulher não participa, que a mulher estraçalha com as ideias dele, que a mulher não sei o que está sempre em conta, etc, etc, que ele faz tudo para ajudar, etc, etc. Então vamos supor que esse tipo de conteúdo que aparece na sessão naquele momento nos permite pensar, por exemplo, que são fantasias inconscientes que estão apoiadas na organização esquizoparanoide, onde o eguinho do recém-nascido não consegue tolerar determinadas ansiedades, que os objetos internos atacam, ameaçam e criticam ele, e que ele usa a mão da excisão, parte assim, projeta parte daquilo que é intolerável para ele no outro, e fica com tudo que é de bom dentro dele e projeta tudo que é de ruim no outro. E isso, então, nos permite entender que nós estamos trabalhando com um psiquismo que está se comportando naquele momento como um bebê na fase oral. Na medida que eu entendo qual é o tipo de ansiedade que esse tipo de fantasia inconsciente predominante gera no paciente, eu consigo me localizar e entender qual é a origem do conflito, em que momento do desenvolvimento psicológico, psicoevolutivo dele, ele se fixou e fundamentou aquela problemática que ele está me trazendo. O jeito de funcionar dele daquele momento não é de uma pessoa de 70 anos de idade, mas de um bebê recém-nascido, que por fragilidade, esse de parte projeta. Com isso ele consegue dividir o bom e o ruim. Então nós vamos ter desde a organização esquizoparanoide, o seio bom, com os aspectos bons que ficam protegidos e guardados, com o qual o bebê vai se identificar, e o seio mal, digamos assim, que tem a projeção de todos os objetos internos maus do ego, que por intolerância e a sensação de que ele pode fracassar, enlouquecer, se fragmentar, se psicotizar ou ser destroçado, desmembrado, ele projeta defensivamente para fora, através do mecanismo de defesa da projeção, e com isso ele consegue lidar, controlar o bom e o ruim dentro dele. Na verdade, o seio não é nem bom nem ruim, digamos assim, mas ele consegue, projetando lá fora esses conteúdos, consegue administrar, consegue lidar com as ansiedades primitivas ou precoces. É um eguinho de um recém-nascido. Então, quando a gente escuta a associação livre do paciente e as fantasias inconscientes que aparecem essa característica, aí voltamos para o texto de Susan Sachs, nós já imediatamente na nossa cabeça, nós com o ouvido direito, vamos dizer assim, escutamos o paciente através da associação livre, e com o outro lado do nosso ego, com a outra parte do nosso ego, nós estamos sabendo de onde nós vamos formular a interpretação e como nós vamos entender. Ali já não está mais deitado no divã um paciente de 70 anos, mas um bebezinho de 2, 3 mesinhos de idade. Então, não saberia dizer, claro, eu criei um modelo assim fictício muito simples, simplório, até simplista, simplório, de que reclama da mulher, que a mulher consome todo o dinheiro, estraga tudo, que ele se estribucha, que a mulher só dá azar, que só persegue, só fala mal dele, vamos dizer que seja uma coisa esquizo assim, dessa forma, e com ansiedade de tipo paranoide, ou seja, ele perseguido pela mulher. Está desintegrado, dessa fase. Como eu interpretaria isso desde Klein? Nós estamos agora, saímos de Freud, saímos de Jamil e passamos para Klein. Estamos entrando em Melanie Klein, já no esquema referencial teórico. Como se interpretaria desde Klein, de um bebezinho pequenininho? Por aí nós poderíamos dizer, sei lá, vou dizer uma coisa qualquer assim para a gente poder ter uma noção de como seria. Eu posso dizer para ele que de repente ele se sente muito frágil, muito débil, que nesse momento a mulher representa todas as ameaças da vida dele, e ele, como ele vai ser concreto, sincrético, porque uma das características das relações objetais da organização esquizoparanoide é o sincrético e o concreto, que é o psicótico, depois é a base da psicose para quem se atrapalha de verdade nessa fase. E depois vai desde a organização esquizoparanoide, que começa com a fase oral, e vai até o início da fase depressiva, da posição depressiva. Aí nós temos a origem da psicose.
Mas supomos que não seja psicótico, que só tenha fantasias ameaçadoras e que ele faz esse splitting, projeta para se defender, para poder lidar com isso aí tudo. Então eu posso, de repente, pensando na cabeça de um bebê recém-nascido que está com seio mau, seio ruim, botando as coisas ruins para fora e ficando com as boas, eu posso dizer para ele que a mulher nesse momento representa uma grande ameaça, que ele sente que ela pode destroçar a economia dele, que ela pode devorar as finanças dele. Eu estou pensando na fase oral canibalística com os dentes, e que de repente a economia dele ou o clima da casa fica despedaçado e que essa pessoa, então, eu estou aceitando a projeção estrategicamente, porque eu sei que o ego dele não é maduro o suficiente como para aguentar aquela projeção e tomar posse de que na verdade isso não é da mulher. A mulher até pode ter algumas características assim, ou até se portar mais ou menos assim, mas que corresponde a uma ansiedade dele, do ego dele, que é débil, que é fraco, que não consegue tomar posse dos objetos internos deles e das ameaças que esses objetos internos fazem dentro dele. E eu interpreto isso sabendo que em algum momento mais adiante, observando a maturidade do ego, então eu vou poder dizer que na verdade essas ameaças todas não são da mulher, até estão projetadas na mulher, mas são fundamentalmente dele. Então, com isso eu levo ele para uma segunda fase de desenvolvimento evolutivo, entro na posição depressiva e começo a mostrar para ele, nós vamos ver isso com mais detalhes nos próximos seminários, que na verdade aquela mulher que agora nesse momento representa toda a diabrura, digamos assim, da vida dele, o azar da vida dele, por momentos é boa, por momentos é ruim, e a mesma pessoa que é boa é ruim, e que consequentemente ele também tem aspectos bons e aspectos ruins, e eu integro ele na interpretação. Então eu levo ele da posição esquizoparanoide para a posição da organização esquizoparanoide para a posição depressiva, evolutivamente. Mas eu tenho que levar ele trabalhando dentro da sessão para que ele possa crescer. Então é a maturidade egóica que vai me permitir, ou melhor, vai permitir a ele, ou me permitir tecnicamente que eu possa fazer essa interpretação mais integrada. No psicótico sim, porque ele é concreto, ele é sincrético, ele não vai simbolizar, então ele tem um problema muito mais grave, mais sério, e eu já sei disso porque ele está delirando, ele é esquizofrênico, por exemplo, ele está me dando elementos porque eu já sei de antemão que a minha interpretação, que tem um caráter simbólico, e eu vou usar metáforas, num pensamento concreto não vai funcionar. Então, por quê? Porque ele já se distanciou da realidade. Naquele momento, a capacidade dele estabelecer o que é interno do que é externo se perdeu, ele está fusionado, ele está totalmente impossibilitado de saber para onde a interpretação aponta. Mas se ele for um neurótico comum e silvestre, ou seja, se ele tiver passado pela organização esquizoparanoide, mais ou menos, com algumas deficiências, com alguns pontos de fixação, com algumas situações traumáticas, depois passa pela posição depressiva, consegue mais ou menos integrar e se dá conta que a mãe, que era aquela que abandonava e frustra, é a mesma mãe que ama e protege, mas mesmo assim também ficaram algumas deficiências, algumas falhas que ele não conseguiu elaborar essa fase muito bem e seguiu adiante, nós temos a neurose. Então o indivíduo não é psicótico, é neurótico. Se ele é neurótico, eu tenho elementos para ir mostrando para ele desde essa posição. É claro que eu não vou ter a pretensão de fazer a interpretação e afirmar categoricamente para ele que ele está fazendo uma injustiça com a mulher, porque na verdade aquela mulher integrada, ela tem tanto coisas boas quanto ruins, porque ele não vai entender isso, porque ele está funcionando desde da organização esquizoparanoide, que não permite que se integre, que a relação de objetos seja integrada. A relação de objeto é parcial, ele não se relaciona com a mãe como uma totalidade, nem com a mulher, consequentemente, mas sim com um aspecto dela, que no caso é o seio, onde ele vai dividir, partir, escindir para poder conviver, para ser mais fácil a convivência, para diminuir a quantidade de angústia e ele poder, de alguma forma, controlar a angústia e não explodir, não se psicotizar, não se fragmentar, não se desesperar, digamos assim. Aquele choro desesperado do recém-nascido muitas vezes está relacionado com isso, com a incapacidade que ele tem de poder lidar com determinadas ameaças dentro dele, e aquilo funciona como desestruturante, como desorganizador psíquico. Então ele precisa de alguma forma, alucinatoriamente, colocar na mãe, por isso a fantasia, e aí estamos usando Isaac outra vez, voltando para ela, a fantasia sempre é onipotente, dá poderes, ele acredita fielmente. Toda vez que eu interpreto ao contrário, ele não vai acreditar em mim, ele vai entrar em transferência negativa e vai se voltar em contra de mim, porque eu vou ser um causador de problema dentro dele, e não um elemento integrador do ego, né? Eu estou pensando sempre com a cabeça do ego, sempre pensando com o eguinho dele,
que é frágil, que é débil. Então toda vez que eu confrontar ele com um problema, o ego, pum, explode em angústia. Então o que eu tenho que fazer tecnicamente? Dar uma curva, não confrontar, sabendo com a outra parte do meu ego que em algum momento, observando, ele vai amadurecer o suficientemente, então eu vou dizer para ele, olha, aquilo que ano passado eu te interpretei, assim, da tua mulher, que apareceu várias vezes, bom, quem sabe agora a gente pode repensar isso de novo desde uma posição mais madura, onde tu começa a te dar conta que a tua mulher não era tão ruim assim quanto tu dizia, tá, se porta mal, se portou mal por momentos, mas ela está contigo, te acompanha, tem teus filhos, trabalha, vem em casa, te espera, biribiri. Então eu dou uma infinidade de elementos integradores, sinal de que eu passei da fase da posição da organização esquizoparanoide para a posição depressiva. O ego consegue juntar agora o bom com o ruim e se fazer cargo disso. Da mãe, da mulher e consequentemente dele. Então a interpretação tecnicamente tem que levar em consideração isso aí. Por isso às vezes a gente espera 1, 2 anos para completar uma interpretação. E é importante que o paciente fique em tratamento esse tempo todo para que a gente possa completar a interpretação. Quando o paciente faz poucas sessões por semana, a gente espera realmente 1, 2 anos às vezes. Quando faz 3, 4, 5 sessões por semana, bom, às vezes tu espera 2, 3 meses e consegue completar aquela interpretação que tu tens na manga guardando, esperando, quando surge aquele momento de um alívio dentro de ti, por fim, vou conseguir dizer o que eu estava guardando por tanto tempo. Aí tu volta até, a gente fica feliz, entusiasmado, até agora sim, por fim, vou poder te dizer, então eu vou te completar aquilo que lá atrás eu não pude dizer, porque, enfim, então a gente integra a interpretação, completa a interpretação de uma forma mais organizada. Um outro elemento que é muito importante, que é o seguinte, até onde nós temos que valorizar, confirmar a onipotência da fantasia e a partir da onde nós temos que mostrar para ele que é só uma fantasia, que não é uma realidade. Que aquela mulher que ele está vendo na frente não é uma bruxa, é a mulher dele, que tem coisas boas e ruins, que tem muitas virtudes. E aí então nós corrigimos a fantasia, tentamos corrigir a fantasia no sentido de mostrar para esse paciente de que a percepção dele, a fantasia inconsciente, a percepção dele é de que aquela mulher não é mais a mulher dele, é uma bruxa que está ali, que só quer azarar ele, mas que a realidade é outra. Com certeza nós vamos fazer isso tecnicamente, tem que escolher o momento. Às vezes a gente arranca tecnicamente da aceitação da projeção, depende o momento e a maturidade psíquica do ego desse paciente. Se a gente percebe que ele tolera, às vezes a gente faz sondagens, coloca alguma coisa e espera a associação seguinte. Se o paciente consegue juntar o tico com o teco e nos dá licença, limpa o campo para que a gente possa seguir aprofundando nisso, nós damos continuidade à interpretação porque ela é operativa. Mas se nós batemos numa pedra, numa rocha, numa parede de concreto, o paciente rebota, fica mais paranoico ainda, acha que nós estamos em contra dele, que estamos unindo força com a mulher, e porque agora são 2 em contra dele, antes era só ela, agora sou eu também, que ele perde a confiança, etc. Então eu sei estrategicamente que esse não é um bom momento e essa não é a forma de eu interpretar isso. Por quê? Porque eu não me uno, eu não sou um aliado do paciente, eu passo a ser um inimigo dentro dele. E o que eu quero, do ponto de vista da transferência? Criar um clima para que eu possa seguir aprofundando e descobrindo e ajudando ele a amadurecer psiquicamente. Então é uma questão da intuição, da percepção de cada um e da capacidade de fazer essa leitura. Se tu sente que o clima fica mais denso, e aí entra a contratransferência como um elemento fundamental. Se tu sente que o clima fica mais denso, mais pesado, que o paciente ficou mais na retranca, que ele te olha diferente, que de repente ele fica com o rosto inchado, com vontade de chorar, e assim sucessivamente, tu recua e refaz a interpretação. Deixa aí, e aí é onde eu digo que entra a curva, no sentido de tu deixar aquele tema para mais tarde, mas é um tema que tu vais voltar nele. Em algum momento tu vais juntar o tico com o teco e mostrar para ele que na verdade ele estava desintegrado e que agora é mais integrado, então tu consegues mostrar que aquela mulher não é tão ruim assim. E que ele também não é tão bom, não é tão ruim e assim por diante. Então, sempre a interpretação tem que apontar para a integração, porque se nós apontarmos para a desintegração, nós afundamos o paciente, nós psicotizamos o paciente lenta e progressivamente. Então tem terapeutas que são muito críticos, por exemplo, severamente críticos. Toda vez que ele, na interpretação, embute
uma palavra ou um tom afetivo de crítica, ele vai desintegrar o paciente que já está desintegrado, vai desintegrar mais o paciente que está pouco integrado. E isso, do ponto de vista terapêutico, não é legal. Então, nós afundamos o paciente. Então, a vantagem de saber o conceito de fantasia inconsciente, saber que ela a cada etapa da vida, do desenvolvimento evolutivo da criança, corresponde um tipo de fantasia inconsciente ou vários tipos de fantasia e que as angústias são características de cada etapa. Por exemplo, na etapa oral canibalística, que tem os dentes, que tem a dentição, que introduz o alimento sólido, que a criança morde o seio da mãe e fica olhando para ela com o bico do seio apertado entre os dentes, e a sensação que destrói, que rebenta, que estraçalha, o sentimento de culpa que surge logo depois, tenta reparar, faz um miminho e depois morde de novo. Quem já amamentou passa por essas coisas periodicamente nesses períodos, que tem que ver com essa coisa da agressão, do sentimento de culpa, da reparação e agride de novo, etc, etc. Então é muito importante a gente saber todas essas fases na técnica, porque nós vamos formular a interpretação desde cada um desses momentos. Porque o paciente tem 70 anos de idade, mas o psiquismo dele não. E o psiquismo flutua assim. Ora ele se comporta como uma criança de 3 anos, e estamos na plena situação edípica freudiana tardia, rivalizando com um colega da sessão que ficou pagando no final da sessão, e nós demoramos mais 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, e quando sai ele reclama que pegou o lugar dele, que eu gosto mais dele, que eu não sonho que ele não é importante para mim, porque eu me atrasei, porque agora então eu vou ter que repor aqueles minutos no final. Plena situação fraterna de Freud. Então nós estamos sabendo, o paciente já entra esbravejando e puteando, xingando e cobrando, exigindo, etc. Então eu já sei exatamente em qual momento da vida dele está formulada aquela sintomatologia toda, e eu estou em paz, tranquilo e sereno, porque ele está só me ajudando fazendo tudo isso. É maravilhoso que ele proteste desse jeito, porque eu já me situei dentro da sessão a partir de onde eu vou arrancar interpretando, e de repente aquilo passa lá para os 2 meses de idade, depois vai lá para outro, e as angústias da sexualidade na adolescência, e volta. Então a sessão é o tempo todo assim. Então é muito importante nós conhecermos a metapsicologia de vários autores e de vários ângulos diferentes, porque isso nos dá um arsenal para irmos também sempre um passo atrás do paciente, interpretando cada complicação que vai surgindo, de tal forma que a sessão fica hiper criativa e nunca é igual com o mesmo paciente 5 minutos antes, 5 minutos depois, porque ela é dinâmica, ela vai mudando. Isso é o legal na psicanálise, isso é psicanalizar, é termos essa capacidade de flutuarmos, sempre observando o paciente na nossa frente. Nós nunca encaixamos a nossa interpretação no paciente, nós sempre interpretamos a partir daquilo que o paciente nos mostra. O fato de nós não sabermos a interpretação naquele momento e supervisionarmos e esperarmos o paciente na semana seguinte com aquela temática, não tem problema nenhum, porque aquilo que não foi interpretado na sessão anterior vai aparecer na seguinte. Só uma questão de ficar esperando, o material vai aparecer de novo, e aí tu coloca a interpretação conforme tu viste na supervisão. Então isso é o legal da psicanálise, é muito legal. Dá para entender?